Bom dia, meus amigos. Eu sou Antônio M. Farias, eu sou um analista institucional com visão democrática. O meu compromisso pessoal é com a democracia. Hoje são 31 de julho de 2026, acabou-se o mês de julho, entramos em agosto e eu falo de Santa Cruz do Capibaribe. Eu quero primeiro agradecer a você que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários e se inscrito no meu canal. Muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Passe para um amigo para que a gente possa crescer. Hoje o meu título é assim: a IA, inteligência artificial, não mente. Quem mente é quem a utiliza. Tá? Porque nos últimos dias voltou ao centro do debate, né? Um assunto que certamente fará parte das próximas eleições, nas próximas décadas, e talvez da própria história da democracia, né? A inteligência artificial envolverá todos os setores das nossas vidas, né? O fato mais que chamou a atenção é que um candidato utilizou recursos de inteligência artificial para apresentar um avatar, né, de uma pessoa que não podia se fazer presente, no caso era seu pai, né? Imediatamente surgiram discussões jurídicas, éticas e políticas, né? Foi uma confusão. Os jornais não falaram de outro assunto essa semana a não ser a questão do discurso em IA, né? Mas a pergunta mais importante talvez não tenha sido feita. Ninguém perguntou. O problema está na inteligência artificial ou está no ser humano que a utiliza? Hoje convido você para refletirmos sobre um dos maiores desafios de nossa época. Sem dúvida, a inteligência artificial é um dos maiores desafios da nossa época. Todos nós vamos ser envolvidos. Todos nós vamos sofrer consequências. Vamos ter vantagens, mas vamos ter desvantagens também. Quem responde pelo discurso quando ele é produzido por uma máquina? São questões que a gente precisa de desenvolver, né? O erro, gente, que estamos cometendo é sempre que surge uma nova tecnologia, a sociedade se encanta com aquela ferramenta e, e culpa também, tenta culpá-la por uma série de erros, né? Por exemplo, a questão das urnas eletrônicas. O candidato que vence não reclama, mas o candidato que perde diz que as urnas foram fraudulentas. Mas ele não tem provas que houve a fraude. Mas ele simplesmente coloca na cabeça do povo que as urnas, quando o candidato derrotado, ele compra uma desculpa. Ele não teve foi voto para vencer, né? Isso ele devia ter reconhecer isso, né? Mas foi assim com essa questão dessa contestação, do susto, da insegurança que proporciona, sempre aconteceu com a evolução humana, né? Assim foi quando descobriram a imprensa, quando descobriram o rádio, disseram que o rádio ia acabar com o jornal escrito, com os livros, não acabou. Surgiu a televisão, disseram, a televisão agora vai acabar com o rádio, não acabou, o rádio continua. Surgiu a internet, disseram, a internet vai acabar com o rádio, com a televisão, não acabou. E agora nós estamos na era da inteligência artificial. Mas nenhuma dessas tecnologias possui vontade própria, né? A internet, ela não sente, a inteligência artificial não sente, ela não ama, ela não odeia, ela não perdoa, porque ela não tem essa característica essencial do ser humano, né? Uma televisão não decide mentir. Se você ligar a sua televisão e ninguém contar uma mentira para a televisão, ela não vai mentir, porque ela não sabe o que é mentira, o que é verdade. Uma câmera não decide fraudar, né? Um computador não decide enganar alguém. Da mesma forma que a inteligência artificial, né? Mas que está falando bobagem. Não, não é bobagem. É para a gente conseguir entender como funciona o sistema. A inteligência artificial não inventa. A inteligência artificial, ela é usada, ela é uma ferramenta, ela é uma máquina treinada com bilhões ou trilhões de dados para dar uma resposta a uma pergunta que você faça. O erro não está na máquina. Eu me lembro de um senador do Rio de Janeiro que eu votei nele
Francisco Dornelles Vargas, que eu sinto saudade, que era um grande economista, ele fez uma lei, apresentou um projeto de lei no Senado, proibindo que os postos de gasolina colocassem aqueles postos de alto atendimento, que o motorista parava o seu carro, ele mesmo se abastecia, ele mesmo pagava e ia embora. Ele apresentou o projeto de lei, não, porque o povo brasileiro não tem educação e vai desempregar muita gente. Eu tenho que discordar do nobre senador. Porque a tecnologia ela não pode ser parada, estancada, porque o povo não foi para a escola. Culpe os políticos anteriores, o Estado que não se preocupou com a educação. Não é culpa da tecnologia. A tecnologia avança. Todo dia se descobre milhares e milhares e milhares de situações novas através da ciência, da filosofia, da engenharia. Aí vamos parar porque o ser humano não está preparado. Não, os governos é que têm que lutar para educar o seu povo. A autoridade da inteligência artificial continua sendo humana. Aqui está o ponto central do meu vídeo, né? Existe um conceito muito importante. Toda fala possui um autor. Eu estou falando, não vou lembrar Foucault, porque Foucault já diz assim, quando eu falo, alguém já falou por mim. Isso é um princípio da filosofia da linguagem. Mas o erro que eu cometi aqui não é culpa da inteligência artificial, é minha, é meu que eu não me preparei para isso. Mesmo quando essa voz, gente, é pronunciada por outra pessoa, sou eu que estou falando. Se um advogado como eu entrega uma petição produzida por IA, quem responde? Sou eu, sou advogado. Não adianta eu dizer, Vossa Excelência, essa palavra era para ser escrita com C cedilha, eu escrevi com S, foi culpa da IA. Não é culpa minha que não sei português. Se um médico utilizar a inteligência artificial para elaborar um laudo, quem responde? O médico. Se o candidato utiliza um avatar, quem responde? O candidato. Não tem desculpa. Tem lei proibindo que não se pode utilizar a inteligência artificial em comícios ou lá, né? Em época de campanha. Então, que a lei puna esse candidato. Não é culpar aí a inteligência artificial. A máquina apenas executou as tarefas ordenadas, comandadas e pedidas pelo homem. A diferença entre inteligência artificial e deepfake. Deepfake, gente, é um nome em inglês, por baixo, né? Seria falso. Uma coisa baixa, uma coisa feita às escondidas. Aqui tem uma diferença enorme, né? A inteligência artificial é extremamente ampla. Ela pode, né, traduzir livros, auxiliar médicos, descobrir medicamentos, ajudar professores, resumir documentos, aumentar a produtividade. Tudo isso a inteligência artificial pode fazer muito bem. Já a deepfake é apenas uma aplicação possível dessa tecnologia. O que é que as pessoas maldosas com más intenções, criminosas se utilizam da inteligência artificial para copiar imagens reais de pessoas e introduzir palavras que eu não disse. O que é a deepfake? A deepfake ela vai pegar essa minha imagem que está aparecendo em sua tela, mas não vai dizer, não vai apresentar o meu verdadeiro discurso, vai apresentar um discurso que ele quer. Ele impõe que eu fale o que eu não quero falar, o que eu não falei. Esse é o problema. E vai acontecer muito esse tipo de coisas nas eleições. Muitas imagens de candidatos dizendo uma coisa que nunca disseram, nunca pensaram em dizer. Né? A deepfake ela consiste em uma criação artificial de imagens, vídeos ou vozes que imitam pessoas reais. Portanto, toda deepfake ela usa IA, mas nem toda IA produz deepfakes. Porque a IA, a inteligência artificial, utilizada com boas intenções, é uma excelente ferramenta de trabalho, de desenvolvimento, de aumento de produtividade. É uma diferença importante. A IA não produz coisa errada. Quem produz coisa errada é o humano. Né? O ser humano é que vamos dizer assim, piora, que
que degrada a situação da inteligência artificial. Não direito, né, isso, o direito do mundo, né, sempre procurou, gente, o responsável. Como advogado, eu sei que o direito não pune o martelo, né? Vamos dizer, ele pune a pessoa que utiliza o martelo para cometer um crime, né? O juiz, né, a justiça não pune o automóvel, pune o motorista que o conduziu e praticou o acidente. Pune quem dirige de forma criminosa. Aí tem a lei para isso. Então a lei não vai punir os computadores. Então você tenha muito cuidado em utilizar suas redes sociais, em xingar e todo mundo, porque você está cometendo um crime. Não é o computador, não é, foi o chat X, o chat Y, não. Foi você. Quando você dá um like numa notícia falsa, quando você encaminha uma notícia falsa, você repassa uma notícia falsa para outra pessoa, aí você comete crime. Não é a notícia falsa, porque a notícia falsa, se ela não é transitada, ela não circula, não tem efeito nenhum. É que nem você pega R$ 100 de dinheiro falso. Suponhamos que você pegue R$ 100 falso. Você pode andar com R$ 100 falso no bolso. Você não é crime nenhum. Você andar com uma carteira de identidade falsa no seu bolso. Você pode ter 1.000 carteiras de identidade falsa no seu bolso, na sua pasta. Agora, quando comete o crime, quando você se identifica com um documento falso, aí você cometeu o crime. Aí é o uso de documento falso. Mas portar, é claro, gente, eu estou falando de uma forma bem genérica. Tem algumas coisas que eu não estou recomendando que você saia cheio de cartão de crédito falso, não. Pelo amor de Deus. Nem tenha moeda falsa. Não. Mas estou falando da situação do crime, né? Uma pessoa, ela só usa aquele crime quando realmente ele pratica a ação. De negar, de negligenciar, de enganar, de furtar alguma coisa. Dessa forma, gente, não faz sentido demonizar a inteligência artificial, como estão tentando fazer. O centro da responsabilidade continua sendo a pessoa, né? A autoridade do discurso, né? Esse talvez seja o mais rico, né? Porque o discurso, gente, durante muitos séculos acreditávamos que bastava ouvir alguém para acreditar em suas palavras. Antigamente o leitor ele não tinha o direito de opinar. Hoje não. Hoje o leitor, né, ele tem a opinião. A leitura do meu texto, por exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo, não é meu, é seu, porque é a interpretação que você vai dar. A partir da sua leitura que meu texto começa a fazer esse meu discurso, esse meu vídeo, esse meu discurso, esse meu texto passa a ter efeito. Porque é você que vai interpretar a maneira como você quer. Então hoje tudo isso mudou, né? Hoje o leitor, o receptor, ele pode perguntar quem produziu esse discurso? Quem autorizou essa fala? Né? Quem responde por ela? Vivemos uma época em que nem toda voz pertence realmente à pessoa que estamos ouvindo. Como eu falei, pela deepfake, eles vão pegar a minha voz e vão introduzir palavras que eu não disse. Isso é possível, então é preciso que a gente tenha essa responsabilidade. Vai exigir um novo comportamento do ser humano. Nós temos que analisar com menos emoção, com mais verificação, mais prudência, mais responsabilidade. Não é simplesmente ler uma notícia nesses sites de falsos, que está cheio de blogs, de podcasts falsos, e você acreditando, não lê outras coisas, acha que só, vamos lá, Globo lixo, não sei o que. Isso não resolve o problema. Você tem que trabalhar a informação de quem produz a matéria-prima da notícia, com quem tem realmente a sustentação, não ficar só reproduzindo aquilo que manda você reproduzir. Você tem que ter o discernimento, você tem que entender quem está falando, por que está falando, quem autorizou ele falar, quem é a autoria, né? Porque senão você corre o risco de cometer crime, né? O eleitor, gente, precisa aprender uma nova alfabetização. Por quê? Durante muito tempo, ensinamos pessoas desculpa, não é eleitor, não, o leitor. O leitor, gente, precisa de aprender uma nova alfabetização. Durante muitos anos, nós ensinamos e aprendemos a ler.
Depois ensinamos a navegar na internet, né? Agora temos que ensinar uma nova competência. Aprender a distinguir imagens verdadeiras, imagens manipuladas, vozes reais, vozes sintéticas, discursos autênticos, discursos fabricados. Essa talvez seja uma das maiores tarefas da educação no século XXI. O futuro da democracia. A democracia, gente, depende da confiança. Se ninguém souber mais distinguir realidade de manipulação, a própria democracia passa a correr riscos. Então nós precisamos de ficar atentos com esses discursos falsos, com essas promessas medíocres que os candidatos aos cargos estão nos fazendo, né? Nós precisamos de cobrar dos nossos representantes ou futuros representantes compromissos reais com o Brasil real, com o Brasil que acorda cedo, com o Brasil que pega ônibus lotado, com o Brasil que é assaltado, com o Brasil que é roubado. Nós não temos um compromisso, nós não temos um representante desse Brasil. O que nós estamos vendo em Brasília são representantes da elite, defendendo os grandes banqueiros, os ex-presidentes, os filhos dos presidentes, as noras dos presidentes. É um grupinho de privilegiados em Brasília. E o povo que se ferre, como dizia a outra. Né? Combater a fraude, gente, não significa combater tecnologia. Proibir a inteligência artificial, proibir a internet, como nos países ditadores, como na Rússia, eu acho que parece que na Rússia parece que eles querem fechar, eu acho que na China, em Cuba, não se tem, porque os governos não deixam. Isso não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada, entendeu? Talvez estejamos fazendo a pergunta errada, né? Em vez de perguntarmos se devemos confiar na inteligência artificial, talvez devíamos perguntar assim, se continuamos confiando no ser humano que a utiliza. Infelizmente, não. O ser humano usa muita de má fé. Agora, não culpe a IA, a inteligência artificial, porque ela não tem consciência. Ela não possui caráter. Não possui ética. Ela apenas amplia a capacidade de quem a utiliza. Se estiver na mão de pessoas honestas, poderá salvar vidas, melhorar a educação, né? Acelerar pesquisas e fortalecer a justiça. Mas, nas mãos de pessoas desonestas, ela poderá também ser utilizada para manipular, enganar, destruir reputações, o chamado movimento que tem na internet do cancelamento. Né? Uma pessoa tem 3 milhões vamos dizer assim, de seguidores, aí daqui a 1 minuto ele não tem mais nenhum, porque todo mundo resolveu cancelar, sair, afastar, né? O grande debate em nosso tempo não é tecnológico, né? É moral. A inteligência artificial não substitui a responsabilidade humana. Ela apenas tornou essa responsabilidade ainda maior. Uma coisa que eu considero importante, né? Nós precisamos de entender o seguinte, que a inteligência artificial, eu vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que você entre numa biblioteca que tenha milhares de livros. A inteligência artificial, ela faz, tá? Uma leitura rápida, ela faz um resumo dos livros, ela cataloga os livros, e você apenas entrou na biblioteca e leu uma página ou duas de livro. A inteligência, qual é a vantagem? Você que leu uma página. Porque a inteligência artificial, ela leu todos os livros da biblioteca, resumiu todos os livros daquela biblioteca, mas ela não adquiriu nada. Ela não tem sentimento, ela não se emocionou, ela não sentiu ciúme, ela não sentiu ódio, ela não sentiu alegria, porque apenas ela executa. Então, tudo que acontece de falso nas redes sociais não é culpa da máquina, nem das redes sociais. É culpa do homem. Então, a gente precisa de entender, né? E passar a cobrar, a exigir quem é o autor dessa informação.
É verdadeira? Confirmado? O Palácio do Planalto confirmou, o STF confirmou, o Ministério da Saúde confirmou. Não vamos a acreditar em vídeos, em imagens, em vozes que saem introduzindo coisas que você sabe que não é verdadeiro. A internet é um excelente lugar, o YouTube, as redes sociais, é um excelente lugar para a gente aprender. Agora é preciso que a gente saiba aprender. Aprender a ser honesto, aprender a buscar a informação correta. Porque você se encher de conhecimento falso não serve para nada. Então, fica aqui esse recado, gente, que a inteligência artificial, ela gerará, sem dúvida nenhuma, uma grande evolução para o nosso mundo. Agora, o que está me preocupando é que haverá uma grande quantidade de analfabetos. Porque o Brasil é um país que não educa. Eu não estou ofendendo, gente. É uma realidade. O Brasil não educa. Os prefeitos, os governadores, o presidente da República não se preocupam com a educação no Brasil. Nossas escolas estão falidas. Nossos professores estão loucos, doentes. Estão precisando de amparo e o SUS não atende, porque devia ter um SUS só para cuidar dos nossos professores, psicólogos, psiquiatras colocados à disposição. Porque se perdeu o controle da educação. As crianças não obedecem mais ao professor. Porque o pai vai à escola e bate no professor também. Porque o pai defende a criança. Não, a criança deve ser defendida? Deve. Mas é preciso que imponha respeito, que o professor tenha respeito para que possamos aprender. Isso não acontece. Os pais não aceitam que os professores exijam dos seus alunos. Quando os professores pedem uma tarefa que é complexa, eles vão para IA, procura aí no computador. Não! A criança tem que aprender a pensar. Não é levar resposta rápida. Eu me lembro no primeiro ano da minha faculdade de Direito, que um professor de psicologia, aula de psicologia, e ele deu um trabalho para nós fazermos em casa. Tem um título, se vocês tragam isso. Agora, não tragam material de internet. Deixa eu ver, eu estou falando em 2009, 2010. Praticamente era muito pouco ainda internet. Né? Disse, não tragam nada de internet, porque eu tenho todas as publicações desse tema. Então, eu sei todas as publicações que tem. Aí tá, era um trabalho complexo. Quando na semana seguinte, ele trouxe, né, o trabalho corrigido, e ele trouxe dois montes, duas partes. Uma parte bem pequenininha, chamou lá dois ou três alunos, toma, teu trabalho valia acho que era não sei se era 1 ou 2 pontos para a prova. E o resto, ele disse aqui tudo cópia. Isso em 2002, acho que foi 2010, 2009. Nem me lembro mais onde que eu entrei na faculdade. É porque eu terminei em 2012, né? 2012, 2011, 2010, 2009. Quem está errado? O aluno, que ao invés de fazer, mandava cópia da internet. Eu tinha amigos que nós fazíamos trabalhos, né? E uma das funções era irmos no chamado escritório modelo, no estágio, era irmos assistir às audiências. Tinha aluno que pagava para outro ir para o lugar dele. Essa pessoa se formou em advocacia. Ah, Antônio, mas você não é um advogado bem-sucedido. Tá, eu não sou, mas eu tenho sobra lá. Vá lá na Mackenzie Rio, que você vai achar com minha pasta, se ainda estiver lá, que eu acho que já deve ter jogado no lixo, né? Eu excedi minha hora hack. O REC. Porque eu tenho responsabilidade. E me sinto honrado. Se eu morrer hoje, eu morro feliz porque sou advogado. Não sou um advogado famoso. Não conseguia penetrar no mercado de Santa Cruz de Capibaribe. Não é culpa de Santa Cruz de Capibaribe, é culpa minha que eu não tive capacidade de entrar nesse mercado concorrido
de 260 ou 250 advogados de Santa Cruz do Capibaribe. Mas não estou frustrado por causa disso, porque eu me formei com responsabilidade. Eu não copiei trabalho de internet. Porque tudo que eu fizesse era para o meu benefício. Eu me lembro que muitas matérias, eu tinha, como contador, eu tinha feito muita matéria de direito. Quando eu cheguei na faculdade, eu pedi ao diretor do Departamento de Ensino de Direito, não quero aproveitar crédito de direito. Ele falou, mas porque você tem muitas horas de direito? Eu falei, mas não quero, eu quero começar do zero. Mas por quê? Eu falei, porque o que eu aprendi era da Constituição de 67. E agora nós estamos sobre a égide, sobre o domínio da Constituição de 1988. Ele disse, poxa, gostei de você, você vai ser um bom aluno. Porque se eu tivesse aproveitado aqueles créditos que eu tive na UNEB em Brasília, de direito comercial, eu ia entrar enganado, porque eu vi sobre a égide da Constituição de 67, com a emenda número 1 de 69. Então, fiz questão de começar, de não receber um direito, era meu, eu não aproveitei, por quê? Porque eu queria aprender novamente. Isso é ser honesto. Isso é dar um exemplo. Mas não estou dando exemplo para você, não estou falando isso de mim para me tornar grande, não. Eu não sou grande, não, eu sou medíocre como qualquer outra pessoa. Eu só estou dizendo o seguinte, terminando, já encerrando, a gente tem que, como diz a história, né? A mulher de César não precisa, precisa de ser honesta e parecer honesta. A gente tem que ser honesto. Conosco. Os outros. Não me preocupo reparar o erro do outro. Eu não tenho nada a ver com o outro. Cada um faz da sua vida o que quiser. Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Agora, eu tenho que saber o que é certo e o que é errado. Porque eu sou inteligente. Eu sei discernir o que é A e o que é B. Então, esse vídeo de hoje, ele tem uma natureza técnica, porque eu estou dizendo eu apresentei aqui as vantagens e as desvantagens da inteligência artificial. Mas a inteligência artificial, sem o homem, não serve para nada. Tem que ter agora o homem, para cuidar da inteligência artificial, tem que ser honesto. Para ele e para os outros. E parar de produzir mentiras de desfaçatez, como nós estamos vendo. Gente, muito obrigado. Eu já estou aqui ocupando quase os 30 minutos. Eu quero me despedir hoje. Até a próxima quarta-feira. Um excelente final de semana. E se você chegou até aqui, se inscreva no meu canal, faça seus comentários para que meu canal possa crescer. Muito obrigado e até a próxima.